podem ver a capa desta live, é assinado por um personagem histórico, que é o Lidador. E eu dou uma rápida explicação para aqueles que não conhecem, se bem que talvez quase todos conheçam, mas o Lidador era um personagem chamado Gonçalo Mendes da Maia, de uma das grandes famílias da nobreza portuguesa do início do reino, eu não vou agora dar aqui toda a história dele, mas ele teria lutado com o futuro rei Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, na famosa Batalha de Ourique. A batalha que é marcada por um milagre, uma aparição sobrenatural, em que Nosso Senhor aparece exatamente ao rei de Portugal, ao futuro rei de Portugal, e lhe diz, faz uma previsão do que seria a história de Portugal, que Portugal iria difundir a fé pelo mundo, e toda a missão que Portugal teria na história. E é muito interessante porque há um famoso conto do Alexandre Coelho, das Lendas e Narrativas, que é a morte do Lidador. O Lidador vai cumprir 90 anos e ele decide, para comemorar os seus 90 anos, ir batalhar com os muçulmanos. Os mouros, como se dizia, e que ameaçavam o reino, e estávamos no início do reino de Portugal. Vejam, portanto, que eu acho que o personagem que foi dado, que assina, foi escolhido exatamente por uma postura, por ser um personagem histórico, que marca muito a história de Portugal, mas ser também um personagem que tem uma mentalidade um pouco diferente do que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma espécie de pânico, todo mundo fechado em casa com medo. Este é um homem que aos 90 anos vai comemorar o seu aniversário lutando contra os muçulmanos. Leiam depois A Morte do Lidador, porque é uma peça de literatura fantástica e muito emocionante. Bem, antes de prosseguir aqui a leitura, eu chamo a atenção disso, quer dizer, essa realidade da queda do comunismo, que, aliás, eu aproveito para introduzir aqui uma ideia, que é a ideia que o professor Plínio Corrêa de Oliveira deu em muitos manifestos e textos que ele escreveu, que a queda do comunismo, como ela se tinha dado, era uma manobra revolucionária para um novo passo que o comunismo iria dar internacionalmente. Isto é muito interessante porque este é o fenómeno que nós temos assistindo no Ocidente inteiro. A transformação dos hábitos, dos costumes, a transformação das leis também, e que vão se tornando cada vez mais anticristãs, mas por um processo de transformação das mentalidades, que é propriamente a chamada Revolução Cultural. Revolução Cultural, faço aqui uma remissão, da qual tinha sido a grande protagonista, primeiro que tudo, a própria China. E eu digo uma coisa muito importante para os católicos, sobretudo os católicos, eles perseguem com mão de ferro todos os católicos na China. Então isso não é o pragmatismo deles? Se eles mantêm isso, não era claro que era uma falsidade do que eles estavam fazendo? Eles mesmos confessam que é preciso lançar pânico para fazer com que as pessoas mudem de posição e mudem de modo de viver, pelas correntes subconsumistas que querem reduzir os povos a um estado econômico muito próximo ao que eles reduziram os países comunistas. É triste ver documentos de conferências episcopais que dão normas sanitárias e não dizem uma palavra sobre Deus. Vejam o silêncio no Brasil da CNBB. Não diz nada. Não faz nenhum documento. Não convida as pessoas à oração. Nada. Foram apenas instruções, praticamente instruções, para as pessoas se recolherem e deixarem de ir às igrejas.